Graça e paz, amados. Bom, quero encaminhar esse vídeo, um resumo desta nossa última aula, como de costume, né? A gente manda os slides, manda um texto, mas também manda um pequeno vídeo para a gente resumir ali o entendimento dos nossos slides. Nossa lição, o reino de Deus. Creio que não deve haver dúvida em nós de que o reino de Deus ele é real, ele existe. Para todo reino existe um rei. E não há dúvida de que Deus é quem soberanamente governa todas as coisas nos céus e também sobre a terra. Tudo está sob o seu domínio. Quando alguns chegaram para Jesus e perguntaram onde está o reino de Deus, como encontrá-lo, ele diz que o reino de Deus não está lá ou ali, né? Essa ideia de um espaço temporal. Israel tinha muito isso na cabeça, né? De que Deus reinaria somente onde eles estivessem. O reino de Deus é muito maior que o povo de Israel. O reino de Deus não é só comida e bebida e festa, não. Tem muito mais coisas. Essa ideia de reino de Deus é chamada teologia do reino e ela está por toda a Escritura. Embora lá no Antigo Testamento nós não vamos encontrar essa expressão reino de Deus, essas três palavrinhas, nós vamos encontrar dezenas de textos que vão demonstrar que Deus reina, que Ele é soberano, Senhor absoluto. Ele controla as atividades tanto dos homens, limitando a sua maldade, é o caso de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, é o caso da Torre de Babel. Ele limita até mesmo a atividade do diabo. Você lembra que para ele agir na vida de Jó, Deus permitiu que ele fosse até um determinado limite. Deus é quem de fato controla, domina sobre todas as coisas, todas as pessoas, sobre tudo o que existe. Ele é o rei soberano. Porém, devido à queda e ao pecado do homem, Deus foi, após expulsar o homem do jardim, Deus foi criando um caminho de redenção onde o seu reino seria de novo estabelecido lá no fim. Mas o reino de Deus ele vai sendo anunciado. Nós vemos que Deus trata com homens, Abraão, Deus trata com um povo, Israel, e Deus vai dando para esse povo sinais, ou seja, esse povo tinha reis e o maior deles, o rei Davi. Deus faz com Davi uma aliança, um descendente seu assentaria no seu trono e o seu reinado não teria fim. Esse rei que viria para reinar para sempre, estabelecendo paz, coisas maravilhosas, ele é anunciado pelos profetas, Isaías, Miqueias. Se você pegar o finalzinho do livro do Antigo Testamento, vocês vão ver que eles vão anunciando a chegada de um rei, a chegada do Messias, a chegada do dia do Senhor. Quando Jesus se manifesta, um pouquinho antes dele, o último profeta, João Batista, ele diz, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. E quando Jesus chega, ele diz, o reino de Deus está entre vós. Com Jesus, o reino de Deus se manifesta nesta terra. Há uma frase do professor que tive uma aula com ele sobre o reino de Deus, Isaías Lobão, coloquei o slide, é muito boa. Ele diz que com Jesus o reino de Deus chega com poder, ele manifesta isso no seu ministério. O capítulo 13 de Mateus, Jesus só ali em Mateus 13, eu recomendo que vocês leiam, ele conta várias parábolas, fiz um resumo delas ali, só demonstrando o que é o reino de Deus. E o professor Isaías, ele diz que o reino de Deus com Cristo, ele se manifesta com poder, mas ainda não na sua plenitude. O governo de Deus ainda não alcançou toda a sua extensão sobre essa terra. E nós sabemos, ainda há homens rebeldes, há ainda muita maldade acontecendo no mundo, o que demonstra que o reino de Deus ainda não é pleno aqui, mas ele está acontecendo. Quais são os sinais que o reino de Deus está acontecendo? E ele acontece a partir de Cristo. Quando Cristo chega, ele perdoa pecados. No reino de Deus não tem pecados, não é verdade? Ele perdoa pecados, ele cura as pessoas. No reino de Deus não tem doença. Jesus curava as pessoas, elas ficavam sem doenças, sem enfermidades, percebe? Os demônios, até mesmo eles se submetiam a Jesus. Ou seja, Jesus demonstra que ele tem domínio sobre principados e potestades. E ele também anuncia a salvação. Tudo isso são aspectos que acontecem a partir de Cristo nesta terra. Por isso nós já vivemos a presença do reino de Deus nessa terra, embora não na sua totalidade. A ideia de que assim como já estamos salvos, mas ainda não glorificados, já vivemos aspectos do reino, mas ainda não vivemos a plenitude do reino. É o já e o ainda não. Agora, o reino de Deus ele tem, portanto, um aspecto presente e um futuro. Ele acontece na história, mas terá sua consumação lá no fim da história.
Amados, agora falando de fim, nós desejamos o fim, ou seja, a conclusão, a chegada do reino, né? Mas isso é bom e ruim, entre aspas. Ou seja, assim como o reino trará glória, também trará juízo. Todos aqueles que não estão inseridos no reino, não se tornaram súditos de Cristo, receberão juízo, serão banidos de fato para as trevas exteriores. Portanto, aquela ideia de como se tornar um cidadão do reino. É o que está acontecendo agora. Deus está, pela graça, chamando pessoas a se tornarem cidadãos do reino. Como isso acontece? Pelo novo nascimento. Naturalmente, o homem é cidadão desta terra, deste reino, do reino das trevas, é pecador. E o que acontece? No novo nascimento, ele é gerado de novo em Cristo para uma nova vida. Ele se torna um cidadão do reino dos céus. Ou seja, o novo nascimento vem justamente nos transformar em cidadãos do reino de Deus. Percebe? E o reino de Deus ele começa a acontecer na vida dos servos de Deus. Não é que Deus só esteja com o seu reino na igreja ou na vida dos servos de Deus. Ali ele se manifesta. O reino de Deus é muito maior. O seu domínio é sobre tudo e todos. Mas o reino de Deus acontece na vida daqueles que nascem de novo, se transformam, ou são transformados, melhor dizendo, pela graça em cidadãos do reino. Percebe? Estamos ainda nesta terra, portanto, assim como perseguiram o rei, e ele foi morto, na verdade, este mundo também perseguirá os súditos do rei. Por isso que viver como cidadãos do reino dos céus aqui não é fácil. Enfrentaremos perseguições, enfrentaremos coisas terríveis. Por isso que assim como o rei sofreu, os seus súditos também sofrerão. Por isso que a gente enfrenta tantas dificuldades aqui ainda nessa terra, onde o reino de Deus acontece, mas ainda não é pleno. Percebe? Uma coisa que eu coloquei lá importante a gente diferenciar o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é ação social. Percebe? Ou seja, né, isso são coisas que são boas, são práticas de boas obras, fazem parte de coisas que demonstram o reino, mas não é o reino de Deus. Né? Sair matando a fome e alimentando as pessoas, tudo isso é bom, mas não é só isso o reino. O reino não é uma igreja, ele é muito maior do que a igreja. Os seus súditos estão nas igrejas, às vezes até fora dela ainda, mas serão chamados. A igreja não é o reino, ela é uma agência do reino. Deus não reina só na vida dos seus súditos, dos crentes ou da igreja. Deus reina sobre tudo. O reino de Deus, portanto, querido, não será um aspecto temporal, político. Não, o reino de Deus acontece sobre tudo, porém, ainda por não ser pleno, ainda há uma política do mal, uma ordem do mal que opera. Mas o reino de Deus invadirá esta terra, percebe? O reino de Deus virá e invadirá tudo, e aí de fato serão banidos, castigados, todos aqueles que não pertencem ao reino de Deus. Como uma vida de cidadãos do reino, o que nós podemos fazer é demonstrar a presença do rei em nós, ou seja, viver como o rei viveria, ou seja, nós somos seus embaixadores aqui. Devemos dar o nosso testemunho, praticar boas obras, viver para a honra e para a glória do reino de Deus, da pessoa de Cristo, demonstrando a presença dele em nós. Amém, queridos? Então, portanto, que esta aula nós possamos ter essa plena convicção de que o reino de Deus é real, ele domina sobre tudo, ele acontece no nosso mundo hoje, foi inaugurado por Cristo, como João Batista anunciou e como ele mesmo, Cristo, disse, o reino de Deus está entre vós, ele tem domínio sobre todas as coisas, mas por enquanto o mal ainda opera. Então o reino de Deus ele terá um momento, uma vez tendo acontecido na história, em que ele será plenamente estabelecido, que é quando Cristo retornar e reinar absoluto, castigando os maus e iniciando ali, né? Ou seja, implantando plenamente o seu reino. Lá e aqui será tudo a mesma coisa, ele reinará absoluto. Ficou aí uma pergunta, né? A igreja, né? Como ela se relaciona com o reino? Ela é o reino? É uma agência do reino. Deus te abençoe. Você leia os slides, que você tiver alguma dúvida, mande, né? Que Deus abençoe o seu dia, seu final de semana, que Deus esteja trabalhando o seu coração como cidadão do reino. Amém, queridos? Até a próxima aula.